Amém? Quero compartilhar uma palavra com vocês. Aprendendo a ouvir Deus. Uma das coisas que nós mais temos necessidade é ouvir a voz de Deus. Todos os dias precisamos ouvir a voz do Senhor. Essa é a nossa necessidade. Eu quero que você abra aí a sua Bíblia em 1 Samuel. Livro de 1 Samuel, capítulo 3, nós vamos ler do versículo 1 em diante. 1 Samuel 3, do 1 em diante. A palavra do Senhor diz assim: O menino Samuel ministrava perante o Senhor, sob a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava e as visões não eram frequentes. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel. Samuel respondeu: Estou aqui. E correu até Eli e disse: Estou aqui. O Senhor me chamou. Ele, porém, disse: Não o chamei. Volte e deite-se. Então ele foi e se deitou. De novo o Senhor chamou Samuel. Samuel se levantou e foi até Eli e disse: Estou aqui, o Senhor me chamou. Disse Eli: Meu filho, não o chamei, volte e deite-se. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor, a palavra do Senhor ainda não havia lhe sido revelada. O Senhor chamou pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse: Estou aqui, o Senhor me chamou. Eli então percebeu que o Senhor estava chamando o menino. Ele disse: Vá e deite-se. E se ele chamá-lo, diga: Fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi a se deitar. O Senhor voltou a chamá-lo, como das outras vezes: Samuel, Samuel. Então Samuel disse: Fala, pois o teu servo está ouvindo. Amém? Vamos orar, pedir que Deus ele nos dê a direção, que ele fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, nós exaltamos o teu santo nome. Muito obrigado, ó Deus, porque somos privilegiados de nessa noite de domingo podermos estar reunidos em teu nome, estarmos reunidos para ouvir a tua palavra, estarmos reunidos para sermos ministrados pelo teu Espírito Santo. Para nós verdadeiramente é um privilégio poder entregar a ti a adoração, entregar, ó Deus, daquilo que o Senhor tem nos dado, devolver, ó Deus, ao Senhor aquilo que te pertence, e também ser exortado pela tua palavra, aprender da tua palavra, que o Senhor venha nos ensinar, que teu Espírito Santo tenha liberdade de falar aos corações. Independente de mim, ó Deus, fala ao teu povo, aquilo que o teu povo precisa ouvir nessa noite. Nós levamos os nossos pensamentos cativos ao trono da glória de Deus. E Senhor, o nosso desejo é ouvir o Senhor. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Tema de hoje: aprendendo a ouvir Deus. Como disse, para que nós possamos viver o propósito de Deus, nós precisamos conhecer a vontade dele para as nossas vidas. E existem níveis de que nós podemos então estar experimentando essa vontade e conhecendo Deus de maneira mais íntima. É interessante que Deus se revela de várias maneiras. Quando nós olhamos na palavra de Deus, a própria palavra nos ensina que Deus se revela de várias maneiras. Quando nós lemos Romanos, Deus diz que ele se revela através da natureza.
Quando nós vemos a grandeza de Deus através da natureza, é algo maravilhoso. Em uma conversa, não sei se com o Gabriel ou com a Renata, eles me perguntavam, mas para que Deus criou um universo tão grande? Para que Deus criou tantas galáxias? Foi com você? Foi com a Renatinha. Por que Deus criou tantas galáxias? E é interessante quando nós olhamos lá na internet e eles começam a fazer um zoom reverso. E aí você vê lá o planeta Terra e vai aumentando a dimensão e você vê ali o sistema solar. E aí vai aumentando a dimensão, você vai vendo a Via Láctea e aquilo tudo já é tão grande. E o zoom continua e você vê que são várias galáxias. E a pergunta então dela era uma pergunta justa: para que tantas coisas? Se nós nunca poderíamos chegar a esses lugares, para que um universo tão grande? Na realidade, se os nossos olhos alcançassem só o céu já estava bom. Mas eu disse que a natureza ela reflete a glória de Deus. A perfeição da natureza reflete a glória de Deus. E Deus, na sua profunda poder, amor, compaixão por nós, Ele resolveu então fazer essas coisas grandes, para que a cada dia, a cada ano, nós possamos ver que o Deus que nós cremos, que é grande, que é maravilhoso, que é poderoso, nós podemos descobrir que Ele ainda vai além, que Ele é mais poderoso. E a palavra de Deus diz então que só um pedacinho, metaforicamente falando, das vestes de Deus enche o templo. O céu é os estrados dos seus pés, e a gente começa a imaginar como Deus é grande. Então a natureza nos fala de como Deus é grande. Mas não só a natureza, a palavra de Deus, quando nós vemos, temos sonhos, revelações, assim como foi no caso de Samuel. Deus, Ele deseja se revelar a nós, em vários níveis e de diversas maneiras. E todas elas precisam estar alinhadas com a palavra de Deus. Essa é a observação que eu tenho a fazer e deixar bem claro aqui. E nós vemos então que se você quer viver o sonho de Deus para a sua vida, você precisa conhecer qual é o sonho, e isso vem através de uma conversa com Deus, através de uma revelação que Deus tem para você, e você precisa ouvir Deus. Porque Deus, Ele não fala apenas com palavras, como foi no caso com Samuel, mas Ele fala através de situações. Ele fala quando o povo de Deus se reúne no meio do culto. Ele fala através da palavra, através de sonhos, através de visões. Deus existem várias maneiras de Deus trazer a revelação dele ao nosso coração. E aqui nós vemos Samuel, que até então era uma criança. Obrigado. Que até então era uma criança. E estar no templo, apesar de conhecer ali a lei, ele estudava, ele tinha um contato direto com a lei, ele estava tendo agora o prazer de se aprofundar ainda mais no relacionamento com Deus. E nós nos aprofundamos quando nós então aprendemos a ouvir. E como eu disse, Deus fala, mas Ele fala de tantas maneiras que, por isso que os nossos ouvidos precisam estar aguçados, porque às vezes Deus está falando, mas através de uma situação que nós estamos observando. Às vezes Deus está falando, mas é através de uma leitura que nós estamos fazendo. Então Ele usa todos os nossos sentidos, não apenas a audição, para falar ao nosso coração, e nós precisamos aprender. Porque existem muitas vozes, porque existem vários sons, ruídos, às vezes do mundo, às vezes do nosso coração,
às vezes sons que vêm da humanidade, do mundo caído, e se nós não estamos atentos, nós não podemos ouvir aquilo que Deus está falando a nós. É possível nós vivermos a vontade de Deus, vivermos o melhor de Deus nessa terra. Essa frase, viver o melhor de Deus nessa terra, é uma frase que eu concordo, mas que muitas vezes é distorcida, porque as pessoas acreditam que viver o melhor nessa terra é viver apenas benefícios financeiros, e o viver o melhor de Deus nessa terra é estar no centro da vontade dele, é estar fazendo aquilo que ele sonhou para nós, é estarmos vivendo em uma comunhão plena com Deus. Então eu quero falar com vocês a respeito disso, aprender a ouvir a voz de Deus. Como nós podemos então aprender a ouvir a voz de Deus? Como nós podemos escutar a voz de Deus? Primeira coisa que eu quero então pensar com vocês: apenas escuta a Deus se você estiver na presença dele. Apenas escutamos Deus se estivermos na sua presença. Com Deus não é como em outras situações. Para você ouvir Deus, você precisa estar na presença dele. Em outras situações, você pode, hoje em dia, até com a tecnologia, nós podemos falar com as pessoas, por exemplo, através do telefone, através de uma videochamada. E desde pequeno eu tenho um sonho, e eu creio que vou viver essa experiência. Quem já assistiu aí os filmes do Star Wars? E você viu os caras assim, aquele holograma, e as pessoas conversando com o holograma, né? E agora com essa história aí do metaverso, então a gente vai ligar e vai estar presente com a pessoa ali, um em cada lugar do planeta, conversando. Porém, com Deus, para que você possa ouvir a voz de Deus, não existem outros artifícios. Você precisa estar na presença de Deus. Deus, ele é muito cuidadoso com essa questão de se manifestar e de falar conosco. Ele não gosta de uma coisa tão distante, apesar de ser interessante. Às vezes já pensou um holograma, você conversando com a pessoa, mas Deus, ele gosta de algo mais íntimo. Deus, ele gosta daquela questão do tocar, do falar, do se manifestar, e é só na presença dele que nós podemos ouvir isso. Lá no versículo 3 do capítulo que nós acabamos de ler, de 1 Samuel, diz assim: a lâmpada de Deus ainda não havia se apagado, e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Samuel ouviu a palavra de Deus, Samuel ouviu a voz de Deus, Samuel ouviu Deus se manifestando a ele, mas antes havia algo que nós precisamos entender. Samuel estava na presença de Deus. Por mais que ele ainda não conhecia Deus de maneira tão profunda, só aquilo que Eli ensinava, e que mesmo ele sendo criança, e vocês que conhecem aí crianças, vocês sabem que as crianças, elas assimilam as coisas. E ele via Eli falando uma coisa e via os filhos dele praticando outras coisas. Com certeza Samuel se impressionava com isso e até perguntava: mas o senhor não falou que não podia fazer isso? Por que eles estão fazendo? Né? A gente fala assim, olha, para criança, pode ser pequena, não pode mentir. Aí a criança lá de 5 aninhos escuta você falando, não pode mentir. Aí depois toca o telefone e fala que eu não estou aqui. Ué, mas espera aí. As crianças, elas não são bobas. Mas como você não falou que não podia mentir, você está mentindo. Então, Samuel tinha um contato com a palavra. Ele conhecia a lei. Ele conhecia Deus de ouvir falar. Mas o que acontece
é que ele ainda não conhecia Deus de uma maneira mais profunda. Mas para conhecer Deus de uma maneira mais profunda, é necessário estarmos na presença dele. A Arca da Aliança, nesse momento, no Antigo Testamento, representava literalmente a presença de Deus. Aonde a arca estivesse, queria dizer que Deus estava ali presente. E nós sabemos que a arca é depositada no tabernáculo. E ali, então, no tabernáculo, era a presença de Deus manifesta. E nós vemos que nos tempos de Moisés, inclusive uma coluna de fogo saía daquele lugar, iluminando e aquecendo o povo de Israel no deserto. No deserto, que a noite é muito fria, e uma nuvem os acompanhava. Mas eu imagino a cena. Inclusive tem um CD do Santa Geração, você procura na internet, que tem literalmente essa cena: o acampamento de Israel, o tabernáculo, cada tribo ao lado, e uma coluna de fogo saindo dali do Santo dos Santos, aonde estava a arca de Deus, que representava a presença de Deus. Nós sabemos que Deus, ele está em todos os lugares porque ele é onipresente. Mas aquilo era a maneira de Deus se mostrar: eu estou presente no meio do meu povo. E Samuel sabia disso, e ele dormia no templo. Ele tinha um privilégio. Ele havia sido consagrado pela sua mãe, pelo seu pai, e ele vivia ali então no templo, e ele estava no santuário onde se encontrava a arca. A presença de Deus estava ali, por mais que houvessem vários sons. E Samuel, o pequeno Samuel, ainda não soubesse assimilar aquelas vozes, a voz de Deus daquelas demais vozes. Ele estava ali na presença de Deus. E quando nós lemos a palavra de Deus, Deus se revela para aqueles que estão na sua presença. Falei de Moisés. Moisés é outro, que é interessante porque ele conversa com Deus em uma sarça, mas ele precisou se aproximar. Inclusive Deus falou: ó, tira a sandália que está nos teus pés, como um símbolo, para que você lembre que aonde você está pisando é santo. E ali ele falou com Deus, numa sarça ardente. Ele se achegou à presença de Deus. Ou seja, para ouvirmos Deus, nós precisamos estar na presença dele. Temos que desejar buscar a presença de Deus. E onde nós podemos encontrar a presença de Deus? Aonde eu falei, na natureza, nós vemos Deus. É interessante porque nós precisamos entender que de todas as maneiras que Deus fala, nós precisamos entender que duas maneiras vão ser o filtro para as demais. E algo interessante é que Deus fala através da palavra dele. Os céus declaram a glória de Deus, como diz a palavra. Mas nós entendemos quem é Deus quando nós lemos as Escrituras. E algo que me chama a atenção é que muitos cristãos não leem a palavra de Deus. Crianças muçulmanas, elas decoram o Alcorão em árabe. Até chegar ali com os 12 anos, elas já sabem todo o Alcorão em árabe. É mais ou menos o Novo Testamento, o Alcorão. Imagina você, eu 40 anos, eu já li várias vezes, mas eu não decorei o Novo Testamento. E uma criança de 12 anos faz isso. Os judeus, eles fazem a mesma coisa. Os filhos deles, com 12 anos para 13 anos, quando eles vão se tornar ali homens, eles fazem declarações, eles falam a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. Eles escolhem algum trecho para falar, mas muitos deles decoram isso. E às vezes nós não conhecemos as promessas de Deus para nós, e por isso que nós nos confundimos com as vozes que andam por aí. Mesmo vozes que se apresentam como voz de Deus, e nós muitas vezes acreditamos, mas não tem nada a ver com Deus. E se nós passássemos aquela voz
pelo crivo da palavra de Deus, nós perceberíamos que não era Deus falando. E quando eu digo isso, não estou dizendo que nós temos poder ou autoridade para julgar o que uma pessoa está falando. Mas veja bem, a palavra tem esse poder. É interessante que a gente fala, eu não sou Deus para julgar. E nós não somos Deus para julgar, é Deus que julga. E Ele é o justo juiz, como diz a palavra de Deus. Porém, a palavra de Deus julga as ações. E aí nós conseguimos assimilar o que é pecado e o que não é pecado. Não porque nós somos juiz, mas porque a palavra de Deus diz, por exemplo, o que é pecado e o que não é pecado. Se aquilo que está sendo dito realmente tem a ver com o desejo do coração de Deus, porque a palavra é o filtro. Então nós precisamos aprender a palavra. A palavra nos mostra quem é Deus e o que Ele tem para nós. Porém, há outra coisa interessante e muito importante, que é a oração. Porque a oração é o momento que nós conversamos com Deus. Eu já conheço a Bíblia, a palavra, eu sei qual é o caráter dele. Mas a oração é o momento onde eu abro o meu coração. É aonde eu me derramo, é aonde eu falo para Ele o que está passando no meu coração. Não precisa falar porque Deus sabe. Deus, Ele sabe. Mas você precisa falar. Porque é algo que é para você, né? Às vezes nós estamos com um peso. Estamos angustiados com alguma situação. E é o simples fato de nós falarmos, aquele peso já é retirado das nossas costas. O falar não é porque Deus precisa, é porque nós precisamos falar com Ele. E quanto mais nós falamos com Deus, mais intimidade nós geramos com Ele, e mais nós podemos ouvir o que Ele tem para falar conosco, porque a oração é o momento do diálogo. A palavra de Deus é o filtro, a palavra de Deus é o crivo. Mas quando eu oro, é que Deus revela o que Ele tem para mim. Estava falando no discipulado com os homens, que Deus é como um jardineiro. Ele olha o jardim como um todo. Ele olha para o jardim inteiro. E Ele cuida do jardim. Mas Ele olha para cada um de nós como flores independentes. E sabe o que acontece? Ele cuida. Ele sabe que tem aquela flor que gosta de sombra. Ele não pode colocar ela no sol. Ele sabe que existem plantas que gostam mais de água do que outras. Algumas precisam ser regadas todos os dias, outras uma vez por semana. E Ele vê dessa maneira. Então a Bíblia é Deus cuidando do jardim e de pregar o Evangelho. Isso é o que eu quero para vocês. Sede santos porque eu sou santo. Ali é Deus falando com o jardim, falando com todos de maneira geral. Mas Deus, Ele também tem um momento com cada flor, com cada um. É o momento que Ele fala conosco, é através daí da oração. Então por isso que é tão importante nós termos essa vida de oração. E para isso nós precisamos estar na presença. A presença é fundamental. Você não consegue ter um diálogo com Deus se você não estiver na presença dEle. Nós temos que buscar Deus de maneira ardente, até encontrar. Deus se busca até encontrar. Segunda coisa, então, que eu quero enumerar com vocês, para que nós possamos aprender a ouvir a palavra de Deus. É lógico que eu não estou esgotando o assunto, mas eu quero ver algumas coisas baseadas no exemplo aqui de Samuel. Quem não está acostumado com a presença de Deus, não reconhece a sua voz. Quem ainda não tem uma experiência profunda na presença de Deus, não consegue ouvir a voz de Deus corretamente. Lá no versículo 4 e 5 diz assim: então o Senhor chamou Samuel. Samuel respondeu: estou aqui. E correu até Eli e disse: estou aqui. O Senhor me chamou? Eli disse: não te chamei, volta e deita. Então ele foi e se deitou.
Ele não sabia que era a voz de Deus falando com ele. Ele não conhecia ainda a voz de Deus. E aqui eu quero fazer uma observação. Nós não podemos julgar Samuel porque ele ainda era uma criança. Mas veja que interessante. Ele mesmo enquanto criança, ele ouviu Deus de maneira audível. Deus falando com ele. Primeiro chamando ele pelo nome, mas depois Deus vai ter uma conversa com ele. Quando ele entende isso. Mas nós precisamos, ele não reconheceu a voz de Deus nesse momento. Para que nós possamos entender a voz de Deus, nós precisamos ter intimidade. E essa intimidade não vem do dia para a noite, é algo que acontece quando nós investimos tempo. Para você conhecer uma pessoa, você precisa investir tempo. Você só conhece a cor que ela gosta, o que ela gosta de comer, quando você investe tempo com ela e você vai conhecendo essa pessoa. Com Deus é da mesma maneira, que para que nós possamos conhecê-lo, nós precisamos investir tempo na presença de Deus, nós precisamos passar tempo na presença dele, tempo de intimidade, tempo de conhecer o coração de Deus e tempo de revelar o nosso coração para ele. Até porque muitas vezes nessas conversas nós não sabemos nem o que estava no nosso coração, mas como Deus conhece, ele mesmo vai revelar aquilo que está no nosso coração para nós mesmos. É algo interessante. Intimidade é adquirida com o tempo. Nós precisamos manter essa intimidade com Deus. Isso, intimidade, ela precisa ser preservada. É algo que nós precisamos guardar no nosso coração. Não basta nós termos intimidade com Deus em um momento e não preservar essa intimidade. Porque assim como é com Deus, é como nós na nossa vida. Você já teve pessoas tão próximas que a pessoa conhecia você. E você tinha liberdade, se deixasse você falaria de horas. Só que o tempo vai passando e se você não tem contato com essa pessoa, essa intimidade ela vai passando. E às vezes, eu não sei se já aconteceu com você, mas encontrar um amigo de muitos anos e você não ter assunto com aquela pessoa. Oi, tudo bem? E aí, como é que você está? Ah, eu estou bem. E como andam as coisas? Estão boas. Mas era aquela mesma pessoa que quando você tinha intimidade com ela, você sabia tudo que estava passando na vida dela. E aí às vezes ainda você comete algumas gafes. E aí, como é que está a sua mãe? Morreu faz 5 anos. Puxa, desculpa, sinto muito. E aí, onde você está morando naquela casa? Não, eu já mudei porque eu casei e estou com 5 filhos agora. E é porque você não manteve a intimidade com ela, você não conhece mais a situação como ela está. Então, com Deus não basta nós criarmos uma intimidade que leva tempo para ser construída, não porque Deus não queira se revelar a nós, mas porque é um processo necessário de amadurecimento espiritual na presença dEle. Mas não basta você chegar a um nível de intimidade com Deus e abandonar, e deixar, e não estar. Por isso que oração é todo dia, porque senão você vai perdendo essa intimidade. Aí você vai chegar lá, então como é que estão as coisas? Tá bom. E não tem nem sequer assunto. Samuel, ele não entendeu a voz de Deus porque ele não tinha intimidade. Ele não reconheceu a voz de Deus. É mais ou menos quanto mais tempo você passa com uma pessoa, você escuta aquela voz, independente de onde esteja, você já vai associar a voz com a pessoa. Porque você tem intimidade, você conhece. Terceira coisa, apenas escuta a Deus quem está disposto a escutar a sua voz. Só escuta a Deus quem está disposto a ouvir a voz de Deus. Sabe por quê? Porque Deus ele está falando todo o tempo. Só que muitas vezes nós não estamos na mesma sintonia de Deus. Imagina quando você, antigamente, ainda tem, né? As ondas do rádio, elas estão em todos os lugares. Aqui existem ondas de vários rádios, né?
até rádio amador, mas para que você consiga escutar a rádio que você deseja ouvir, você precisa sintonizar. Você precisa chegar naquele ponto que apenas aquela onda vai chegar e você vai escutar apenas aquela rádio. Com Deus é da mesma maneira. Existem vários sons, várias informações no nosso dia a dia, e nós precisamos sintonizar e prestar atenção apenas na voz de Deus, naquilo que Ele tem para falar com cada um de nós. Nós devemos então estar na mesma sintonia. Nós vemos aqui no versículo 10 que ele disse: fala que eu te escuto, fala, o teu servo te escuta. Foi a orientação que Eli deu para ele. E eu acredito, se eu fosse Eli, eu já ia ficar meio bravo. Imagina quando você está quase pegando no sono. Daí você imagina lá no quarto, chega, né, o filho e fala: ô pai, você me chamou? Está lá a Jennifer dormindo. Ó Pedro, mãe, você me chamou? Não, não chamei, pode dormir. Né? Aí você chega lá, pai, não, vai dormir. E 1, 2, 3, tem uma hora que ele fala aqui que eu acho interessante. Que ele fala: filho, vai dormir. Nesse versículo, olha lá. Aqui eu acho que não é esse tom que está na Bíblia. Ele diz assim: Samuel se levantou e foi até ele. Estou aqui, o Senhor me chamou. Ele disse: meu filho, eu não te chamei. Você vê que das outras vezes ele só fala: não te chamei. Aqui ele fala: meu filho. Eu já acho que ele estava ficando meio bravo. Meu filho, eu não te chamei. Volte e deite. Eu não quero mais, já deu. Eu não estou te chamando, eu não estou conversando com você. Vai dormir. Nós apenas escutamos Deus quando nós estamos dispostos. E aí ele falou: ah, entendi. Não, é Deus que está querendo falar com você. Então eu vou te ensinar. Apesar de Eli ter terminado a carreira dele mal, ele era o sumo sacerdote. Em algum momento ele teve intimidade com Deus, mas agora nós vemos que ele havia perdido essa intimidade. E ele entendeu que era Deus que queria falar. E ele entendeu isso porque algum dia ele já ouviu a voz de Deus. Ele sabia que Deus se manifestava. Mas quando nós lemos o começo, diz que isso já era raro, né? Que o menino estava crescendo e naqueles dias eram raras as visões. Era raramente o Senhor falava e as visões não eram frequentes. Ou seja, Eli teve algum momento a oportunidade de ouvir Deus falar com ele. Eli teve visões, creio que ele cuidava do povo de Israel. E ali naquele momento então, ele fala: você vai fazer o seguinte, quando Deus falar com você, você fala: seu servo está aqui, fala que eu te escuto. Eis-me aqui, fala que eu te escuto. E dessa maneira foi que Samuel fez. E ele escutou. Então, para que nós possamos escutar, nós precisamos estar dispostos a ouvir o que Deus está falando. E um detalhe é interessante, porque muitas vezes Deus fala aquilo que nós não queremos ouvir, e isso é o mais doído, porque todos nós queremos ouvir Deus falar, até o momento que Ele fala aquilo que nós não queremos ouvir, até o momento que Ele nos cobra alguma situação, até o momento que Ele deseja alinhar algo. Aí nós, essa parte eu não gostei. Eli ficou de alguma certa maneira feliz. Ele falou: Deus quer falar com você, faz tempo que eu não ouço Deus falar comigo. Então você vai lá e fala: eis-me aqui. Fala que o seu servo te escuta. E ele fez dessa maneira. Mas muitas vezes aquilo que é falado é algo que nós não queremos ouvir. E olha o que diz o versículo 11 e 12. E o Senhor disse a Samuel. Agora ele estava em um diálogo com Samuel: vou realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos que ficarem sabendo. Eu vou fazer algo terrível. Nessa ocasião executarei contra Eli tudo o que falei contra a sua família, do começo ao fim.
nessa declaração, já diz algo de que Eli ouvia, porque Deus já tinha falado: olha, Eli, ou você se endireita, ou você dá um jeito nos seus filhos, ou eu vou executar algo terrível no meio da tua família. Ele já tinha falado, ele já tinha alertado Eli algumas vezes, e Eli não fez caso. Ele continuou permitindo que os filhos pecassem, que se deitassem com várias mulheres, que roubasse da oferta de Deus. E ele falou: Eli, eu te dei um prazo, mas o prazo acabou, você não ouviu, e eu estou falando agora com uma criança. Você é o sumo sacerdote, você é o responsável por ouvir tudo o que eu tenho para revelar ao meu povo. Mas porque você estava com seus ouvidos tapados? E é interessante que no texto aqui, metaforicamente falando, traz uma informação que não era necessário, mas que espiritualmente nós conseguimos entender o porquê. Porque diz assim: a situação que estava Eli, certa noite Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar. Informação teoricamente inútil para nós. Se a história está tratando de Samuel, Deus falando com Samuel, por que essa informação a respeito de Eli? Os olhos físicos de Eli estavam fracos, mas os seus olhos espirituais também. O seu ouvido já não ouvia mais Deus. Antes estava falando que as visões eram escassas, e agora dizia: Eli tinha uma visão muito debilitada. Deus está trazendo aqui uma revelação. Eli, você era o sumo sacerdote. Sabe o que isso quer dizer? A pessoa mais importante da nação de Israel. Mas você não me obedeceu. Então agora você vai ouvir o que você não quer ouvir. E eu acredito que isso para Samuel foi algo que também pesou para ele. Porque agora, de alguma certa maneira, Eli era o seu mestre, Eli era como seu pai, ele via os pais uma vez por ano, e ele era criado por Eli. Vocês veem que ele estava dormindo próximo de Eli, no mesmo ambiente, praticamente. E ali nós vemos ele falando: vou executar contra Eli tudo que eu falei contra a sua família, do começo ao fim. Deus falou: eu não vou aliviar nada. E se você for continuar lendo esse capítulo, você vai ver que Samuel está constrangido em falar para Eli. Não era algo que ele gostaria de ouvir, e não era algo que Eli gostaria de ouvir também. E ele fala: me fala o que Deus falou. E aí o Eli quis dar uma de Chiquinha, falou: né? Falou nada, deixa para lá, bobagem. Não me fala, eu quero saber o que Deus falou. Deus falou que vai pesar a mão contra você e contra toda a sua família, e tudo aquilo que ele falou, ele vai fazer. E o ouvido das pessoas que ouvirem o que falar, o que aconteceu, vai tinir, de tão pesada que vai ser a mão de Deus sobre a sua família e sobre Israel. E assim aconteceu. A arca da aliança foi levada, os filhos foram assassinados, os filhos de Eli, que não quiseram converter o coração deles. Ao saber Eli dessa notícia, ele que já era gordão, caiu, quebrou o pescoço, morreu. A esposa de um deles teve o parto, até deu um nome ruim para o filho lá, se foi a glória de Israel, e morreu também. Então aconteceu uma grande desgraça, e a família de Eli toda é varrida da história de Israel. Uma família de sumo sacerdote foi tirada da história de Israel porque não soube ouvir Deus. Só escuta Deus quem está disposto a ouvir, e ouve aquilo que Deus tem para falar, mesmo quando as coisas não são boas, mesmo quando Deus fala aquilo que nós não queremos ouvir, quando Deus nos fala para deixarmos o pecado, quando Deus fala para nós trabalharmos para Ele, quando Deus fala para nós abandonarmos os prazeres desse mundo, quando Ele fala aquilo que não nos agrada, nós precisamos estar com os nossos ouvidos preparados e dizer: Senhor, eis-me aqui, fala comigo.
Se você quer ter uma vida alinhada com a vontade e o sonho de Deus para a sua vida, você precisa ouvir Deus. Você precisa aprender a ouvir Deus. Você precisa reconhecer a voz de Deus. A palavra de Deus diz que as minhas ovelhas, elas reconhecem a minha voz. Ontem eu e a Tânia, nós estávamos vendo um documentário junto com as crianças. E esses documentários tipo National Geographic, Animal Planet, e estava falando a respeito dos pinguins. E algo interessante que o pinguim macho, que choca, né? Isso aí todo mundo sabe, mas uma informação que eu não sei, ele vai buscar comida para os pinguinzinhos. Então ele precisa ir em alto mar lá, pegar o peixe para trazer para os filhos. Só que eram milhares e milhares de pinguins. E todos iguais. Todos. Para você ter uma ideia, o documentário diz que eles estavam num raio de 2 quilômetros. 2.000 quilômetros não, 2.000 metros. 2 quilômetros eles estavam amontoados ali. E o pai pinguim chega e ele precisa encontrar o seu filhote. Um único filhote no meio desses milhares. 500 mil pinguins. Tudo juntinho. E o pinguim começa a fazer um som lá, esquisito. Não sei qual é o som. Eu sei que, por exemplo, o cachorro late, o pinguim faz o quê? Não sei. Um barulho esquisito. E aí ele começa a andar no meio daquela multidão de pinguins. Que, imagina, 500 mil pinguins filhotes, mais 500 mil pinguins adultos procurando cada um seu filho. E cada pinguim emitindo um som para encontrar o seu filho, e o seu filho emitindo um som para encontrar o pai. Você imagina a bagunça que é aquilo ali. Mas eles vão se guiando pelo som, num raio de 2 quilômetros, entre 1 milhão de pinguins, e ele encontra o filhote dele. E ali ele alimenta o filhote dele. Nessa hora eu pensei na Bíblia. Porque da mesma maneira que as ovelhas conhecem a voz do pastor, as ovelhas elas iam beber água, e todos os pastores levavam as ovelhas no riacho, e todas elas se misturavam. Não sei se você sabe, mas ovelha não tem coleira, né? Eles ficavam soltas lá. Mas na hora de ir embora, o pastor falava algo. E alguns pastores batiam com o cajado fazendo um determinado tipo de som. E as ovelhas reconheciam a voz do pastor e elas vinham até o pastor. E é algo interessante porque quando nós vemos os pastores no Brasil, eles vão atrás empurrando e ajuntando. E é interessante que vão vários assim para não deixar as ovelhas se perderem. Em Israel o pastor vai na frente. E as ovelhas vão atrás, porque elas sabem qual é a voz do pastor. Elas reconhecem e elas obedecem o pastor. Os pinguins da mesma maneira. Não importava a multidão. Não importa a quantidade de som. Não importa o barulho. Eles reconheciam o pai dele. E eles iam até o pai e se alimentavam. O filho reconhecia o pai reconhecia o filho, e chegava um momento que no meio daquela bagunça eles se encontravam. E Deus, Ele está dizendo a mesma coisa para nós. Só escuta aquele que quer ouvir, aquele que está preparado, aquele que está no meio daquela bagunça, colocando atenção e dizendo: eu quero ouvir só o meu pai. Eu sei que tem muita bagunça, eu sei que tem muito som, eu sei que tem muita informação, mas eu quero ouvir o meu pai, eu quero ouvir o que ele está dizendo. E Deus, Ele quer falar conosco. Deus, Ele quer nos ensinar e nos mostrar o que Ele tem para as nossas vidas, e para que nós possamos caminhar alinhado com a vontade dEle. Mas você só vai ouvir se você estiver na presença dEle. Você só vai ouvir se você estiver disposto a ouvir
aquilo que Ele tem para você. Você só vai ouvir se você permitir Deus falar no teu coração. Quero convidar os irmãos do louvor nesse momento. Nós vamos orar. Não importa se você não está acostumado com a voz de Deus, a intimidade vai gerar esse costume. Mas para isso, esteja na presença dEle, em nome de Jesus.